E aí, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui gravar a correção do exercício, porque ontem a internet caiu, vocês se lembram bem, tá? Então, eu vou corrigir aqui e vai servir para quem quer estudar para a prova, que será na semana que vem, dia 21. Então, vou compartilhar o exercício aqui na tela e corrigir e comentar com vocês, tá bom? Então, para quem assistiu o vídeo, esse assunto é chamado de experiência democrática, tá? Também conhecido como Quarta República ou República Populista. Eu coloco os três nomes porque, dependendo de como cair no vestibular, vocês sabem do que se trata o assunto, tá bom? Então, é o período que vai desde o fim do Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, até a ditadura militar, em 1964, feita pelo Exército, tá bom? Então, essa questão é da faculdade, alguma coisa do Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul. Vamos lá. O processo de redemocratização deflagrado ao final da ditadura Estado-novista, ou do Estado Novo, foi marcado pela criação de uma série de novos partidos políticos. O que está dizendo aí? Após o fim do Estado Novo, após o fim da ditadura de Getúlio Vargas, novos partidos foram criados, tá bom? Para concorrer às eleições. Dentre essas agremiações, ou seja, dentro desses partidos, uma se caracterizou por reunir uma série de políticos de diversas tendências que se opuseram àquele regime ditatorial, ou seja, o de Vargas. Porém, gradativamente, no período entre 1946 e 1964, viria a tornar-se um dos partidos mais reacionários, ou seja, conservador e golpistas da história do Brasil contemporâneo. Esse partido, um dos mais atuantes no referido período, foi. Então, aqui está perguntando o seguinte: está dizendo, olha, depois da ditadura de Vargas, houve o período democrático. Novos partidos foram criados. Um deles foi criado para ser oposição a tudo o que Vargas representa. Que partido foi esse? Então, vocês se lembram que eu citei lá no vídeo 3 partidos que surgiram. O PSD, Partido Social Democrata, ligado a Getúlio Vargas. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o Partido dos Trabalhadores na época, que era o partido de Getúlio Vargas. E a UDN, que era o partido das elites, que era contra Getúlio Vargas. Então, aqui está dizendo que esse partido, né, era contra tudo que Getúlio Vargas representava, só pode ser a UDN, que é a letra E, União Democrática Nacional. Está lá no vídeo, na videoaula, então quem viu lá sabe que a UDN foi criada para ser oposição a Getúlio Vargas, tá bom? Segunda questão. O contexto da Guerra Fria fez com que o governo de Eurico Gaspar Dutra colocasse qual partido na ilegalidade em 1947? PTB, UDN, PCB, PSD ou PSP? Bom, como vocês viram, o governo de Eurico Gaspar Dutra, ele se alinhou aos Estados Unidos, né? Estados Unidos, que era capitalista, era contra a União Soviética, que era socialista. Então, essa disputa de poder entre União Soviética e Estados Unidos ficou conhecida como Guerra Fria. O presidente do Brasil escolheu seu lado, preferiu estar ao lado dos Estados Unidos. Então, ele iria perseguir os partidos que representavam a União Soviética aqui no Brasil, os comunistas, os socialistas. Então, como ele representava os Estados Unidos, ele passou a perseguir os partidos comunistas ou socialistas. Qual partido era esse? O PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, ele perseguiu esse partido e o partido foi colocado na ilegalidade, ou seja, ele deixou de existir porque foi considerado ilegal. Falei isso na videoaula e estamos vendo aqui de novo na correção do exercício, tá bom? Terceira questão, a Quarta República, ou seja, esse período que nós estudamos aí, foi um período da história do Brasil que aconteceu entre 1946 e 1964 e ficou conhecido por ter sido um período de democracia liberal. Beleza. No entanto, ficou marcado por disputas políticas que abalaram as estruturas da democracia do país, tendo como resultado final o golpe de 1964.
O nome da política brasileira, que ficou conhecida por atuar em favor de grupos conservadores e ser... Aliás, o nome do político, está errado aqui, o nome do político brasileiro, que ficou conhecido por atuar em favor de grupos conservadores e ser o pivô da crise do governo Vargas foi Juscelino Kubitschek, Henrique Teixeira Lott, Jânio Quadros, Carlos Lacerda ou Auro de Moura. Então, a questão está perguntando aí, quem foi o político que mais atuou contra Getúlio Vargas naquela época? Quem assistiu o vídeo viu que o político que fazia oposição ferrenha a Getúlio Vargas era Carlos Lacerda, tá bom? Vamos para a próxima questão. Em 1954, aconteceu o atentado à Rua Toneleiro, famoso episódio em que atentaram contra a vida do jornalista Carlos Lacerda. Esse evento, que foi decisivo para o desfecho do governo de Getúlio Vargas, foi planejado por quem? Quem foi que planejou o atentado contra Carlos Lacerda? Auro de Moura, Gregório Fortunato, Eduardo Gomes, Plínio Salgado ou Luiz Carlos Prestes? Bom, quem assistiu o vídeo viu que quem planejou o atentado contra contra Carlos Lacerda foi o seu chefe de segurança, né, que era Gregório Fortunato. O fato dele ter sido chefe de segurança de Getúlio Vargas, né, respingou a suspeita até no presidente, que não aguentou a pressão que veio depois aí e cometeu suicídio, acabando também com a sua vida e com seu mandato. Última questão. O golpe preventivo, liderado pelo ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, foi um contragolpe que garantiu a posse de qual presidente? Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra ou João Goulart? Bom, vamos por partes. Em 1955, ocorreu eleições para presidente. Tá? O presidente eleito foi Juscelino Kubitschek. A UDN, que era aquele partido, né, de oposição, não aceitou o resultado da eleição, porque o seu candidato, Juarez Távora, perdeu. Então, a UDN começou a tramar para derrubar Juscelino e ele não assumir a presidência do Brasil. Só que o ministro da Guerra, chamado Henrique Teixeira Lott, não deixou a UDN dar o golpe. Tá? Então, ele tirou o presidente do poder, que era o substituto de Getúlio Vargas, Carlos Luz, tá? Colocou outro cara, Nereu Ramos, no poder, e esse outro cara passou a faixa presidencial para Juscelino Kubitschek, que foi eleito e pôde assumir. Então, Juscelino Kubitschek só conseguiu assumir o poder graças ao ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott. Isso foi falado no vídeo, né, com imagens, inclusive, das pessoas citadas aqui. Então, a questão correta é a letra B. Então, é isso, galera. Eu não parei muito, né, porque eu estou gravando o vídeo sozinho, mas quem quiser ir resolvendo, então, dá pausa no vídeo e depois espera eu responder para ver se acertou a questão correta, tá bom? Valeu, até a próxima.